Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast, aquele podcast que você já sabe, né? Toda vez que você entrar, você sabe que vai encontrar um bom testemunho, um bom estudo ou algo para edificar a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Eu fiz um contato com um pastor que eu comecei a acompanhar nas mídias e falei assim, rapaz, esse pastor ele tem a mesma visão que eu. Ele é um dos poucos que está indo por um caminho solitário, perigoso, e eu vou convidá-lo. E graças a Deus ele recebeu o nosso convite, aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar com a gente. São alguns temas polêmicos, porém muito necessários, né? E hoje nós estamos aqui com o pastor Renato Reis. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito obrigado. Eu fui chamado de Renato Reis. Sou Renato Reis, Reis Borges, né? Reis Borges, isso aí. Sou mais conhecido na rede social como Renato Borges. Renato Borges. E é um prazer estar aqui. Eu tenho até dito assim que eu acho que a gente aqui pelo Rio de Janeiro, que está pertinho da minha casa, a gente aqui pelo Rio de Janeiro tem que fazer um movimento mais pela igreja saudável, contra essa coisa abusiva, né, de maus líderes religiosos. E é uma alegria ter recebido aqui teu convite, saber que esse eco, né, de falar sobre a saúde da igreja, sobre edificar os irmãos, essa preocupação com a defesa do evangelho. É sempre bom conhecer mais gente assim, saber que esse podcast aqui ele tem esse viés, uma porta aberta para isso, esse desejo de falar das coisas de Deus. Maravilha. É isso. Aqui no Religados, quem já segue a gente sabe que nós temos essa linha de estudo com viés de denúncia de alguns erros, sim. Por isso que a gente não tem, como dizem, né? Não tem rabo preso com ninguém. Então, meu irmão, eu posso falar que ninguém vem de cima e fala assim, não pode falar isso, você não vai falar isso. Aqui no Religados, não. Esquece, não vai acontecer. Aqui nós somos totalmente independentes e dependentes somente de Deus. Amém. Isso que aí. Eu costumo brincar que é o nosso patrocínio. Que é Ele que banca, é Ele que sustenta, é Ele que dá o crescimento e tudo pela honra e para a glória dele. Então, hoje, aqui no Religados, nós vamos ter abuso religioso. Eu estou com a pauta aqui, que isso aqui a gente não pode deixar de falar. Vamos falar sobre outras coisas, mas tem coisas aqui que a gente não vai poder deixar de falar. Então, escuta só. Abuso religioso, pastores milionários, falso ensino, liderança narcisista, característica de seita, igrejas saudáveis, como identificar a igreja tóxica e muito mais. Então você já sentiu como é que vai ser o programa hoje. Você que já é religado, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário, já dá aquela compartilhada. Você que está chegando agora, dá aquela força, se inscreve no canal para poder entregar para mais gente, certo? Pastorzão, vamos lá. Abuso religioso. O que seria um abuso religioso? Pô, a pauta tá maravilhosa aí e a gente usa esse termo abuso religioso, alguns usam abuso espiritual, quando o comportamento abusivo, que sempre vem de uma figura que coloca as pessoas num ciclo de abuso, uma figura muitas vezes tem um transtorno de personalidade, narcisista, um psicopata, ou então um aprendiz dessas características, né? Tem traços dessa personalidade. A pessoa coloca o outro dentro de um ciclo abusivo. A pessoa que se aproxima deles são vistas como objetos, como recursos. Vai favorecer o cara de algum jeito. O cara ou a moça, né? Vai favorecer de algum jeito. Então essas pessoas, no caso membros da igreja, estão sendo usados para favorecer um líder abusivo. Essa liderança abusiva ela pode acontecer num trabalho, num governo, ou então num relacionamento afetivo, se o cara for abusivo com a moça,
ou ela com o rapaz. E a gente trata específico desses ciclos de abuso quando eles acontecem dentro do ambiente religioso, mais especificamente dentro do ambiente evangélico, né? Isso acontece em outros ambientes religiosos. Vai acontecer na Igreja Católica, no Espiritismo, nas demais religiões. Mas a gente se deparou assim, com um número muito grande de irmãos no Brasil, através do censo, né, dos últimos censos, irmãos evangélicos se declarando desigrejados, que não são praticantes. Isso, quando nos convertemos, há uns anos atrás, era comum a gente ouvir dizer que o católico não era praticante, né? Era muito incomum você ouvir que um evangélico não era praticante. Esse cenário mudou. E a igreja evangélica de mais de 20 anos atrás, o jeito dela de ser, o jeito da liderança, nós estamos vendo um cenário muito diferente, em que ocasionou isso. Muitos irmãos desigrejados. E o que seria isso? Aí alguns vão dizer, a pessoa que não está nem aí para a igreja, crente Raimundo que tem o pé no mundo, e é gente descompromissada com o Senhor. Mas nós temos visto que não é bem essa história. Isso aí. A galera até tem essa galera. Até existe. Mas não é maioria. Exatamente. O cara não quer deixar de ser cristão. A pessoa ama o Senhor. Ela tinha trabalho na igreja, mas passou por uma experiência abusiva e saiu, foi para outra igreja local, tentou mais uma vez, passou por outra experiência ruim. E então ela chega a uma conclusão, cara, o problema é a instituição. Aí as pessoas começaram a dizer que o problema era a institucionalização da igreja, o CNPJ, a formalização de uma estrutura e que não tem que ter templos. As pessoas ficaram tentando encontrar resposta para essas coisas estranhas que vinham acontecendo na igreja. E, cara, CNPJ, o prédio, não faz mal a ninguém. São coisas que não ferem ninguém. O que fere? Uma outra pessoa. Quem está liderando aquilo, quem manda naquele espaço, naquele espaço, é uma pessoa que está fazendo aquilo. Então você tirar a culpa de um cara abusivo, de uma mulher abusiva, líder religioso, e colocar, é porque institucionalizou. Não, o cara pode ser líder dentro de uma casa de poucas pessoas e ele ser abusivo. E então o perfil da personalidade abusiva é um ponto forte da sua pergunta, o que é o abuso religioso, e em segundo, junto com ele, que eu costumo brincar dizendo assim, é você pegar a balinha de Mentos, colocar na Coca-Cola, né, e fazer aquela explosão. O líder abusivo com uma doutrina falsa, com falsos ensinos, com uma doutrina da igreja que favoreça os abusos dele, que dá plenos poderes para ele, que ele não é fiscalizado de forma nenhuma, que dá um superpoder para o cara e uma servidão dos membros a esse cara. Então, um cara abusivo, uma pessoa abusiva com uma falsa doutrina cristã, que não é cristã, né? Se disfarça de cristã. Ele colocando esse sistema religioso que favorece esse ambiente abusivo, aí é explosivo. A fome com a vontade de comer. Aí que mora o perigo, e as feridas dos irmãos estão por aí. Então, será que alguma dessas pessoas, uns dizem que é transtorno, eu acredito que seja transtorno, outros eu acredito que é caráter, né? Mas que são líderes que são totalmente narcisistas. É até estranho a gente falar que existe pastor narcisista. Então, esse transtorno, chamado transtorno narcisista, é um transtorno de personalidade. Por isso que você pode dizer assim, uma questão de caráter, porque o jeito do cara de ser é um transtorno da personalidade.
É o jeito do cara ser sim. Se apresenta ali nas características. Não é uma dele. doença. Não é uma doença mental. Nada disso. É o jeito ele optou dele em de ser assim. E como como que o organismo dele, a mente dele se formou desse jeito para ele se tornar um adulto dessa maneira, isso é uma discussão na ciência, nos ramos da psicologia, se o ambiente onde ele cresceu favoreceu, se as escolhas dele, a carga genética, mas é um cara consciente. O psicopata também é um cara consciente, ele sabe o certo e o errado, ele responde pelos seus atos, não tem uma medicação que ele tome para curar ele disso. E, é claro, ele poderia se dar um tratamento terapêutico, só que é um tipo de transtorno que ele se retroalimenta. O jeito dele ser, que é manipulador, maldoso com as pessoas, faz ele sentir que ele é o centro do universo. Então ele nunca está errado. Você vai me fazer uma crítica, eu posso até ficar resistente agora, mas eu vou sair daqui refletindo, aquilo vai me incomodar, eu não vou sossegar com aquilo, a tua voz vai ficar ecoando na minha cabeça. O narcisista, ele não vai ter isso, ele tem a plena certeza de que você está errado, que ele está certo, e você pode ser alguém que favorece os planos de vida dele, ou que você pode ser uma pedra no sapato dele para ele te descartar. Então, são pessoas que não vão se dar o tratamento. Existe gente aí na internet, blogueiros e tal, são poucos, né? Muitos são mais americanos que dizem que são narcisistas diagnosticados e conscientes, mas a regra, assim, de forma geral, o cara não se dá o tratamento, ele vai achar ridículo você dizer que ele tem transtorno, que ele precisa de terapia, e o comportamento deles tem características previsíveis, coisas que eles fazem que é comum a todos, por isso se dá o diagnóstico. Dentre uma série de características que tem no manual, que se usa para o DSM, para se ver esses diagnósticos, tem várias características. O cara preenche uma quantidade dessas características e ele recebe o diagnóstico. Mas também é o seguinte, o teu líder religioso, se ele tem um comportamento abusivo, características narcisistas, você não precisa nem que ele tenha um diagnóstico. Se ele já causa um transtorno na comunidade de fé, na tua vida, na tua família, se ele abusa de você, abusa da sua fé, você não precisa, eu só vou sair dessa comunidade depois que ele receber um diagnóstico. Ele não vai lá buscar isso. Não vai mesmo. Você tem que saber, você saber quando você está sendo agredido. E a maioria das agressões, elas não são físicas. O cara não está te dando um murro. Ele está te manipulando, está jogando com a sua vida. Ele está sendo passivo-agressivo. Ele vai pregar, te dar alfinetadas. Ele te coloca contra o irmão. Ele abusa de você financeiramente. E todo tipo de recursos que ele tem para usar te ofende, te diminui, te deixa com sentimento de culpa, te deixa amedrontado. Você vai dormir com aquele líder religioso na cabeça, sonha com ele. Isso tudo está te causando adoecimentos emocionais. Você está passando por um relacionamento abusivo. Só que é incomum você ouvir que o líder religioso ele abusa emocionalmente de alguém, mas essa é uma novidade que nos últimos poucos anos aí está se tornando assim um assunto importante. As pessoas estão falando disso. Era muito comum ouvir assim, poxa, a mulher que é abusada do marido, né? A força física dele, era o poder econômico, era um cara que menosprezava. Pode acontecer da mulher fazer isso também, mas o homem aparecia muito mais porque era o cara que economicamente ativo, né? Hoje a mulher também está no mercado de trabalho, mas historicamente era assim que se via, né? Mas agora você começa a perceber que a liderança evangélica
ela precisa de um se liga, porque isso está acontecendo pelo Brasil todo, não é mais casos isolados e está acontecendo em uma diversidade de denominações e movimentos. Isso está alarmante e o futuro, a próxima geração de evangélicos no nosso país, a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, ela depende da atitude que nós vamos tomar agora. Então, mas vamos lá. Como que uma pessoa que está no meio, está nessa igreja, está com esse líder, pode identificar, tipo, como eu consigo dar um passo para trás, porque também tem aquela coisa da lavagem cerebral, né? Boa. Como é que essa pessoa pode falar assim, peraí, isso está acontecendo comigo? Como essa pessoa pode acordar? O que ela pode assistir? O que ela está sentindo? Ela, de repente, está percebendo, pô, não está acontecendo comigo, mas isso acontece com fulano, que está o dia inteiro aqui, vira e mexe, toma uma patada porque ele não fez uma coisa certa, mas o cara é voluntário. E o voluntário, ele tem aquela obrigatoriedade de estar ali, que se não for, ele tem que avisar antes que não vai e por que não vai. É como se fosse uma CLT. É. Como é que a pessoa pode identificar e falar assim, cara, a minha liderança está fazendo isso comigo? Então, como eu havia dito, a pessoa saber quando está sendo ofendida, agredida. E sair, né? E o cara, ele fica suportando aquilo. Essa é a solução, é a máxima onde nós vamos sempre chegar. Ele tem que sair. Chegou a reconhecer que está sofrendo um relacionamento abusivo, o cara não vai mudar, a situação não vai mudar, o cara ele não aceita uma repreensão, você tem que sair daquilo. 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo dá uma lista de características. Nos últimos dias as pessoas serão presunçosas, avarentas, amantes de si mesmo, elas fingem ser boas, mas elas negam o efeito da sua bondade. Uma característica que é um diagnóstico de um comportamento narcisista. Nós vivemos numa época que o narcisista ele tem sucesso na sociedade. Nossa sociedade é individualista, ela é competitiva e favorece muito o cara, ele é o que puxa o tapete, passa por cima para atingir seus objetivos. É uma sociedade vaidosa, né? Que faz muita preocupação com a estética, com a imagem, sempre estamos sendo filmados, fotografados. Então é uma sociedade que favorece o narcisista. O pastor narcisista, ele cresce a igreja dele e os irmãos olham e dizem, tá vendo como ele é um homem de Deus? A igreja está grande, né? Aí você pensa aí, eu vou voltar para... Não, tranquilo. Tô indo e vou voltar. Pode ficar à vontade. Você pode pensar aí que megas seitas, reconhecidamente seitas historicamente, né, que se descolaram do movimento católico ou evangélico, elas são gigantes, enormes no Brasil e no mundo, e isso não é uma chancela de Deus querer dizer que porque cresceu, porque Deus estava com ele. Não, existem seitas gigantes que estão espalhadas pelo mundo, trazendo um falso ensino, fingindo ser cristão e deturpando, tendo outros livros, tendo outras fontes de revelação que não as escrituras. Então, como é que o cara sabe que ele está nisso, né? Quando você entra numa comunidade local ali, uma igreja local, e se ali tem um sistema abusivo em vigor, o problema é que a primeira etapa desse sistema, a primeira etapa de um ciclo abusivo é chamado de bombardeio de amor, love bombing. É a hora em que você é conquistado. Então, se o rapaz que é narcisista vai conquistar a moça, ele fala o que ela quer ouvir, ele diz que gosta do que ela gosta, ele é carinhoso, liga, ele é atencioso, é um príncipe. Só que esse conto de fadas, ele vira um conto de bruxa rapidamente, né? Você chega numa comunidade assim, você é cativado,
Você fala, nunca vi um pastor tão bacana assim. O cara me manda mensagem, ele me deu atenção, ele orou comigo, fui presenteado por ele. No meu aniversário ele fez um bolinho, me convidou e fez toda a atenção possível. E você sente assim, cara, que incrível, eu tive uma experiência. Essa palavra nos nossos dias para as igrejas, ela é importante, um ponto de alerta, a experiência. O culto, ele é feito para que você tenha uma experiência e você tenha boas sensações. Então, nosso culto não é todo cheio de luz piscando, conforto, a forma como te atendem, te recepcionam. Você sai dali com uma sensação muito boa. E então, o início nessa comunidade abusiva, você vai sentir que você chegou num lugar perfeito, maravilhoso, vai te trazer boas sensações. E aí, essa sensação do início é uma sensação que você vai carregar por a tua jornada lá. Você sempre vai buscar retornar aquela relação boa com o pastor, aquela sensação que você teve desde o início que você entrou, ela vai virar uma âncora, vai te prender. Eu já ouvi de alguns dependentes químicos, né, que a pessoa diz que quando ela usa droga, que a primeira sensação foi muito boa e que as próximas vezes que ela usou a droga, ela estava tentando sentir aquela sensação do início e nunca mais sente, e ela sempre sofre por aquilo. Não sei se isso é uma regra, mas eu já ouvi muitas vezes esse relato, e esse bombardeio do amor é o que garante o cara de ficar ali dentro. Depois, o próximo passo, você vai ser treinado, ou seja, a doutrinação que você falou, né? A lavagem cerebral. Como que um pastor tão bom, tão maravilhoso, ele iria querer o seu mal, iria te fazer algo ruim? Não iria. Então você está desarmado, você está aberto agora para receber qualquer coisa que aquela pessoa vai dizer. Ele vai te treinar, ele vai te ensinar como que o sistema tem que funcionar ali. Como um ladrão que ele planeja roubar a casa, mas antes ele vai na casa, fica amigo do dono, conhece o sistema de segurança, desativa ele e depois ele rouba aquela casa sem alarme, sem câmera, sem nada. Você fica suscetível, até porque os ambientes onde mais se tem abuso, e a gente pode falar até de abusos sexuais, né? Eles ocorrem em lugares onde você se sente seguro. Uhum. Então, os índices vão estar grandes dentro da própria família. Às vezes é um parente próximo que cometeu um abuso sexual, porque o adolescente, a criança, a moça está ali, cara. É a casa dela. Nós tivemos agora, há um tempo atrás, um grande escândalo sobre isso, né? Não sei se você sabe, sabendo ou lembra. Uma igreja que uma menina foi abusada e os pastores abafaram esse caso, tá? Saiu no Fuxico Gospel, saiu em vários lugares, né? Tem até um pastor muito famoso, muito renomado. Você já pescou quem é? Já. Que até hoje a coisa abafaram, chamaram a moça para fazer um acordo para ela parar de falar. Eu até cheguei aqui no off falar com você, né? Que vou te indicar aqui para trazer a doutora Jane, e ela vai te dar muito recurso, vai te trazer muito conteúdo, assim. A última vez que ela falou lá no evento que nós tivemos lá em São Paulo, né? Que o pessoal organizou lá, pastor Tiago e a turma lá organizaram a desconferência, ela trouxe um relato lá, cara, que me emocionou, assim. Então, assim, coisas muito duras acontecem nesse sentido aí. Ela trata com mais peculiaridade a advogada, né? E ela ajuda muito as moças que passam por isso em ambientes de igreja. E então, o ambiente onde é o abuso é onde você se sente seguro, como eu disse. Acontece muito ambiente de família, e nós vemos aí reportagens, né? Quando acontecem em hospitais, o cara está no atendimento médico, não é comum a gente ouvir algo assim, infelizmente, né? No médico,
A gente tem até que ensinar para os nossos filhos, né? Quando vai no médico, o médico tem que examinar, toca no corpo, às vezes vai ver você sem a roupa. Isso não é algo que você mostra para qualquer um. Você mostra para algumas pessoas da sua casa, para um médico. Então é algo muito íntimo. E o ambiente da igreja também é onde nós nos sentimos seguros para ficarmos à vontade. A gente deixa a nossa bolsa no banco e a gente vai lá, a gente deixa os nossos filhos correrem na igreja. Nós temos essa sensação de estarmos, de certa forma, em casa. Essa sensação de segurança, né? Agora você imagina se tem um lobo governando aquela igreja. O presidente da igreja é um lobo e ele está ali se fingindo, se fazendo de ovelha e ele está cuidando daquele aprisco ali, como quem quer devorar cada um, né? E então, nessa vulnerabilidade, o cara já conseguiu te convencer que ele é um príncipe, né? Você está num ambiente chamado de igreja, onde você tem que se sentir à vontade, seguro. Agora, o cara começa a te trazer falsos ensinos, um falso evangelho. Costumo dizer que a escola dominical ela está acabando nesses ambientes e eles fazem curso de formação de líderes, curso de formação de discípulos, escola de não sei o que lá. Então, ao invés de dar um ensino bíblico convencional, dá a visão da igreja. O cara dá a visão da igreja e aí você tem que entrar naquela. É muito comum que quando o cara vai ensinar a visão da igreja, ele tenha o mito fundador, chamado de mito fundador, né? Ele tem uma história espetacular de como Deus chamou ele. Então ele diz que apareceu o anjo e veio uma voz, aí disse para ele as doutrinas, o que ele deveria fazer, e teve uma chamada assim impressionante. Ele é sempre uma chamada assim divina e ele repete isso para que todos saibam, né? E você o veja como um homem de Deus. O cenário está sendo formado, cara. Você está apaixonado por ele no ambiente certo, agora você está vendo ele como um homem de Deus e ele vai te vender também uma ideia de futuro. Aqui qual é teu sonho ministerial? Vamos fazer um podcast lá na igreja, você vai ter um público enorme. O teu ministério com jovens, eu vejo você liderando jovens aqui, vai ser um futuro pastor de jovens, assim, assim. E ele começa a te vender um futuro maravilhoso. É tudo técnica para te prender, você ficar com aquela gana de viver aquele sonho ministerial. E então, depois de te treinar, te doutrinar, né, a chamada lavagem cerebral, parece que os olhos dos membros nessa época estão vidrados, como uma hipnose. Você não consegue fazer uma crítica ao pastor dela que ela vai te devorar. Vai falar, você não deveria fazer isso, está falando contra o homem de Deus. Está endemoniado. É uma Jezabel. Você falou contra o ungido do Senhor. Cara, ninguém é incriticável. O pastor da igreja pode ser criticado. É claro, nós criticamos com respeito um ao outro. Sim. A gente não está se ofendendo. Um cristão não faz dessa maneira. Mas eu posso vacilar como pastor e o irmão da igreja pode falar, pastor, não foi legal, você falou besteira ali, deveria ter agido daquela maneira. Isso não é uma deslealdade, isso não é uma falta de honra, uma falta de reverência, nem nada disso. Então, isso não é uma deslealdade com o pastor você fazer algum tipo de crítica. Mas nesse momento do ciclo, lembra que o cara foi conquistado, agora ele está apaixonado e doutrinado. O cara não segue na igreja sem passar pela escola, essa escola não bíblica, né? Uma escola de visão, de ensino desse sistema deles. Depois que o cara está nesse momento apaixonado, vidrado com aquilo, com vontade de fazer e acontecer, com uma visão de futuro que venderam para ele uma ideia de futuro encantador, maravilhoso. É uma hora que alguns me dizem assim, como que eu aviso ao meu amigo que ele está num abuso religioso? Nessa hora você não consegue avisar. Você pode tentar conversar,
Às vezes o cara tem uma maturidade para despertar. Eu estou generalizando, dizendo que não consegue conversar, porque de forma geral essa é a regra. Você tenta falar para a pessoa e ela diz, não, isso daí você está dizendo porque você está ferido, você está dizendo porque você teve uma experiência, mas ele nunca me fez mal. Aquele líder religioso está devorando todo mundo. E o cara diz, não, mas a mim ele nunca fez nada. E ele segue naquele rumo ali. Aí tem uma hora que ele está agora dando o sangue dele. Ele já não tem tempo para visitar nem o parente dele. Ele tem tempo mais para nada. Tá trabalhando pra caramba. Ele faz o encontro, faz a reunião no lar, faz a recepção na igreja, todos os eventos que ele organiza, ele cozinha, ele que paga, ele que entra, ele vende, ele compra. O cara tá assim naquela atividade enorme e aí a aparência daquilo, o peixe que se vende naquilo você está fazendo a obra de Deus, está vivendo para o Senhor. O cara já não vê mais os parentes dele, o cara já não tem mais tempo para estudar direito. Há muitos jovens sendo desanimados da faculdade, para sair da faculdade, ficar na igreja, e atrapalha o trabalho dele. O cara tem um desgaste enorme. Nessa hora, ele vai começar a sentir no corpo, na saúde emocional dele. Ele vai começar a ver que a amizade que o pastor tinha com ele já acabou. Aquele contato maravilhoso que tinha no início acabou. Os elogios, as festas, as coisas agradáveis já não são mais. Agora ele está com uma cobrança violenta em cima dele. Ainda se sente culpado. Sentimento de culpa. Porque ele não está conseguindo bater as metas colocadas pelo seu líder. Então ele está chateado comigo e ele está certo em estar chateado comigo. Porque o errado sou eu que não estou batendo a meta. E o pastor está dando alfinetada já na pregação. E ninguém está entendendo, mas você que sabe... Ou que outro grupinho sabe que é contigo, né? Você está tomando as alfinetadas... tratamento de silêncio, o cara te respondia na hora, tu mandava mensagem, eles falavam, oi filho, ainda tem esse negócio de chamar de filha, né? Ainda tem isso. Oi filho, aí agora tu manda mensagem, o cara nem abre, tu fica um tempão sem te responder, aí tu fica falando assim pra si mesmo, cara, o que eu fiz de errado, eu deixei a desejar, eu não fiz bem, eu não fiz o evento da forma que deveria, não obedeci como deveria. Essa é uma hora que a pessoa está numa neurose terrível, ela está com sofrimento. É uma ótima hora para ela ouvir e para uma intervenção nela nisso, né? De falar algo, dela ver um conteúdo. Claro que qualquer hora é hora de sair desse abuso, mas essa é uma hora muito sensível. Quando o cara der se ele tiver coragem de dar um Google lá, ver o YouTube, o Instagram, e ele vê algum conteúdo sobre relacionamentos abusivos, ele vai se identificar, fala, cara, é isso que eu tô passando. Caramba, eu passei... Porque no início, o cara tá te conquistando, é tudo maravilhas. Depois que você está sendo doutrinado, ali você também tá numa novidade, mas tem uma hora que estão arrancando o teu couro. E aí qual é o risco? Se nessa hora... o cara acorda para a vida e ele sai dessa relação abusiva, aqui é um momento chave. O que vai acontecer com essa pessoa que está consciente? Alguns vão continuar no ciclo. Isso é chamado de hoovering, que é um aspirador de pó. Você é aspirado de volta ao ciclo. O líder abusivo, ele te dá uma migalha de amor, que é chamado, né? Ele te faz um elogio. Gostei, você pregou bem. Pô, parabéns por que você fez tal coisa. Tô orando por você, lembrei de você. Esse pequeno afago, essa esmolinha que ele te dá, isso já reacende. É a pessoa que está se afogando e toma um pequeno fôlego e ela vai continuar brigando pela vida dela ali, ela volta para o abuso. Ela então volta a ser doutrinada e usada e ela vai ficar girando naquele ciclo. Há irmãos que estão anos girando nisso, 1, 2, 3 anos, mas há irmãos que estão há 10 anos, há 20 anos. O pessoal me manda mensagem lá no Instagram, cara, fiquei 20 e tantos anos em tal lugar vivendo isso, perdi minha vida nisso, gastei minha vida nisso e agora
e o cara vai ficar girando. Imagina a quantidade de doenças emocionais que essa pessoa já passou, quantidade de adoecimentos, ou se tornou uma dependente emocional daquele líder religioso, se tornou um capacho dele, né? Muitas vezes é assim o familiar desse líder religioso abusivo. Às vezes a esposa é uma dependente emocional dele, ou vive sofrendo. Às vezes é o contrário, né? É a Jezabel e Acabe, que a Jezabel é a narcisista, psicopata aqui, né? Que manda. E o Acabe é o totalmente dependente. É o dependente dela, né? Que é passivo. E os filhos também, você pode ver as características da família do narcisista. É comum que na família do narcisista você tenha um filho dourado, que é o filho... Tá vendo? Esse filho vale ouro, é o exemplo, eu queria ser como ele. Esse daqui é o maravilhoso. Esse daqui é o melhor filho, é o que vai substituir ele, né? na hierarquia. Tem o outro filho, que é o bode expiatório, que é aquele que fez as besteiras, é o que não presta, fez tudo errado, ele é jogada a culpa em cima dele, e o filho dourado é usado até para humilhar mais esse filho que é o bode expiatório. Se tiverem mais filhos, pode ser que tenha um que é o filho esquecido. É um filho que ele parece que nem existe. Ele fica sempre de escanteio, assim, mas nesse sentido de ser meio invisível. E esse papel dos filhos ele pode se modificar. Uma época da vida um exerce um papel, outra época o outro, né? Mas é uma família disfuncional. Lá na igreja eles vão tentar vender uma ideia de família perfeita, e a realidade da vida é que é disfuncional. O líder, uma pessoa com personalidade narcisista, é comum que ela seja uma pessoa infiel. Então, isso também é uma característica, assim, a infidelidade é uma característica que dá para se observar, né? E o líder religioso, nesse caso aí, ele tem que fazer muitas manobras para ser um narcisista infiel e manter a aparência dele. Se bem que hoje, quando a gente vê casos como esse, o cara ele é um líder religioso e ele traiu a esposa com uma irmã da igreja. Aí o que fazem? Não falam que isso foi um abuso, não falam que foi a investida dele, dizem que aquela irmã tem um espírito de Jezabel, está tentando destruir o homem de Deus. Então, é comum que que essa irmã, ela vai ser destruída, vai ser difamada, ela vai sumir. O casal de pastores vão ganhar um tempo sabático aí para esfriar a ideia, vai dizer que restaurou o casamento, e eles voltam, continuam governando a igreja como se nada tivesse acontecido, e até que surja uma nova Jezabel aí na história, né? Esses são relatos que não são raros de acontecer também. Mas como eu estava dizendo sobre o fim dos irmãos que estão no momento de abuso, eles podem ser sugados de volta. Eles podem ser descartados. O descartado é com requinte de crueldade. A porta de saída desses ambientes, ela é muito dolorida. Você saiu daquela igreja local. Se ela é saudável, vida que segue. Continua com os amigos lá. De vez em quando você até visita. Tem contato com o pastor. Se o ambiente é tóxico, é proibido todo mundo de falar contigo. Tu saiu daquela igreja, ninguém mais fala com você. Isso já dá para identificar uma igreja tóxica. Ali tem um ciclo abusivo. E todo mundo para de te seguir na rede social. Tu vivia na casa daquela família, dos irmãos, eram todos amigos, todo mundo parou de falar contigo. E eles não podem te seguir porque o líder religioso tóxico, abusivo, ele investiga as redes sociais. Ele sabe quem tu segue. Às vezes o teu post, tu publicou alguma coisa pessoal sua, ideia da tua cabeça,
que tu quis. O cara dá alfinetada na pregação que você não deveria publicar aquilo. Mas isso aí nós estamos falando de uma igreja mais comunidade, pequenininha. E como identificar isso? E eu vou entrar agora também já fazendo uma pergunta sobre os falsos ensinos. Porque se essa pessoa tóxica dessa forma, ela não vai ensinar a verdade, não vai ensinar a palavra. E quando isso acontece naquelas igrejas megas? Tudo isso que eu estou dizendo, ele acontece em igrejas de todo tamanho. Porque tá. a mega igreja, ela tem um sistema para dar conta dessas pessoas. Ela tem um controle. Uma pirâmide, né? Exatamente. Então, o corpo de Cristo, a igreja, ela tem formato de corpo. Sim. E esses sistemas, que eu digo assim, igreja com sistema de marketing multinível, ela tem um formato de pirâmide. Isso aí. E a igreja local, a comunidade cristã, ela deveria ter um formato de corpo. Então, qual é o formato, qual é o jeito de ser, qual é a forma da sua igreja local? Você que é um membro, com outro irmão que é outro membro, com outro, cada pedacinho desse dá as características, o jeito de cantar, o jeito de falar, a forma como se ensina, se é mais artístico, se tem umas características estéticas, tudo isso vai se formando pela forma dos seus membros. Mas a igreja que tem uma forma de pirâmide, todo mundo é um tijolo. Eles dizem assim, todo mundo aqui é nivelado igual. Tu entra lá, você é um teólogo, você vai entrar como um iniciante. Tu vai fazer o curso todinho novamente para você passar pelo sistema. O cara recém-convertido vai te discipular. Isso acontece, cara. Então o apóstolo Paulo, se ele chegasse hoje numa igreja dessas, iam mandar ele no final da fila lá. Vai sentar lá no final, lá. Não lá no escuro. Porque isso não reconhecem os dons dos irmãos. Não reconhecem o ministério, os dons, os talentos que o irmão chega na igreja. Você vai servir aqui do jeito que eu vou te mandar. Ah, não, pastor, mas eu tenho assim umas características, a forma como eu sou, os meus dons são esses. Fala, não, aqui o sistema todo mundo é tijolo da pirâmide. Você entra na célula, vai para o encontro, para o pós-encontro, para o curso de formação de líderes, vai se tornar um líder e vai seguir o ciclo nosso aqui. E então, essas igrejas vão ter um sistema próprio, pode não ser igreja de visão celular, não. Mas se o sistema for tóxico, se tiver características sectárias de dizer que nós aqui somos os certos, você vai ter que se mandar andar conforme eles estão mandando, seguir a cartilha do jeito que eles estão te ensinando. E esse termo essa é a visão daquela igreja, isso se tornou muito comum, parece até que é uma coisa bíblica, razoável e cristã. Toda igreja tem que ter uma visão. Ali é a visão daquela igreja. Uma vez fui numa livraria evangélica, aí eu estava olhando lá as revistas de escola dominical, né? E um senhor me falou assim, você é pastor? Falei, pô, irmão, sou sim. Aí ele, e qual a visão da tua igreja? Aí me deu uma engasgada, né? Eu falei, como assim, irmão? Aí ele, qual o método de crescimento que vocês usam lá? Falei assim, poxa, irmão, lá a gente usa só a Bíblia mesmo. Aí ele falou, mas a Bíblia tem em todo lugar. A Bíblia só não basta. Aí ele pegou um papelzinho com a recepcionista, com a caixa, a caneta, começou a desenhar uma pirâmide, assim, uma bolinha que vai para outra bolinha. Aí ele falou, então você tem que fazer assim. Aí ficou me ensinando a multiplicar a igreja. Me pegou uma meia dúzia de autores lá, você tem que levar esses livros aqui. Eu nem perguntei nada, ele já foi já me colocando. Meu Deus. Poxa, obrigado pelas suas dicas e tudo, e dispensei. Então isso é uma coisa que parece que é o comum hoje. Seja na pequena igreja que aquele pastor ele consegue dar conta de todo mundo, há igrejas médias e gigantes. Porque na gigante, a cadeia de controle, ela funciona.
Então, um cara que na igreja, na mega igreja, ele vive mais dentro da célula dele, se ele for descartado da igreja, ele vai sentir a ausência daqueles irmãos da célula. Eles não vão mais falar com ele. E todos esses sintomas ele vai ter da mesma forma. Ele vai sentir um ciclo sistemático, ele vai sentir essa rejeição, o sentimento de culpa, as cobranças, a cobrança que ele deveria multiplicar. E o cara às vezes não vai ter burnout no trabalho dele e não, ele vai ter burnout igreja. por causa da igreja. O cara vai cobrar meta, vai colocar... Tá vendo a célula daquele irmão multiplicou, a sua não multiplicou. E você que entrou apaixonado nessa igreja, eles te venderam aquela ideia de uma coisa, um sonho sempre megalomaníaco, né? Vai ser a maior, vai ser o maior, vai ser a maior edificação, somos os maiores, e sempre vendendo uma ideia de futuro, porque Deus tem um chamado muito grande. E nesse sonho futuro, o cara dá o sangue dele, e isso desgasta a vida da pessoa. Depois, quando ela já não tem mais nada para oferecer, ela vai sair dali como alguém fraco, que não aguentou, que está dizendo não ao chamado, que negou a visão, que foi desleal, que desonrou o espírito de Jezabel, desviado, endemoniado, satanista e um monte de outros adjetivos maravilhosos. E aí, cara, tu saiu, ninguém mais pode falar com você. Agora o irmão tá sem a comunidade de fé dele, que ele passou anos ali, às vezes foi batizado ali, se converteu ali, casou, o filho nasceu ali, o cara de uma hora para outra está descartado. O chão abriu, né, para ele. O chão abriu, cara. Os amigos que você tinha confiança que você podia se abrir com eles, não tem mais. E aí você percebe que tudo que você tinha lá dentro não era seu. Tu estava num mundo paralelo. Não sei se tu recorda daquele filme, o Show de Truman, do Jim Carrey. Show de Truman. Então, os sistemas, as bolhas religiosas abusivas são assim. Você tem como um diretor ali administrando aquilo, controlando. O cara senta no escritório dele para planejar desde a tua entrada na igreja até a tua saída ou a tua perpetuação lá dentro dos planos dele. O cara está planejando a tua vida. Ele está te vendo como um recurso. Igreja não deveria ser assim. Igreja é um corpo, não é uma pirâmide, não é um sistema de marketing multinível, não é um sistema de empresa. Ah, mas eles fazem a igreja crescer, fica gigante, uma mega estrutura. Vamos repetir aqui, isso não é um aval de Deus. A explosão do catolicismo no mundo, né? Quando o Império Romano adere ao catolicismo, você converte ao cristianismo todo o império, né? E a qualidade do ensino, a qualidade da conversão daquelas pessoas é questionável, porque você não dá conta disso. É aí que surgiu o catecismo, muitas cerimônias do catolicismo, para tentar dar conta dessa explosão. Aqui no Brasil, no neopentecostalismo, nós tivemos essa explosão do movimento evangélico, mas hoje nós estamos nos perguntando sobre a qualidade dos nossos irmãos, né? A qualidade do caráter cristão. Se tinham coisas que a gente dizia assim, a igreja é uma reserva moral ainda da sociedade, mas hoje você olha para a igreja, o número de pessoas de jovens que vão casar virgem na igreja e fora da igreja difere muito. Não, hoje em dia. O número de divórcios difere muito. Não. Então tem o extrato da sociedade ele está na igreja, mas ele não está como quem está se restaurando, se restabelecendo. Nós estamos muito secularizados. É sintomático que nós precisamos dar uma sacudida nas nossas igrejas e aumentar aí o ensino. Só que se você está substituindo sua escola dominical por essa curso de formação de líderes, para quê? Para te ensinar a multiplicar, como fazer o encontro, como colocar gente para dentro da igreja,
Os caras chamam de discipulado, mas o treco não é discipulado. O treco faz parte do sistema de crescimento da igreja. O discipulado bíblico, ele é você ensinar o evangelho para o outro. Então, se eu estou te discipulando, eu estou te ensinando o evangelho. Mas se esse discipulado é aquele que você diz assim, quero namorar, aí tu tem que ir para o teu líder, discipulador, perguntar se pode. E com quem? É com a fulana. Não, eu tenho que orar para saber se Deus me revela que você pode namorar a fulana. Aí o jovem vive na mão do líder dele. Isso parece até impossível de acontecer, né? Parece utopia isso que você está falando, mas a gente sabe que não é. É raro, mas acontece. O famoso é raro, mas acontece muito. E nesses lugares, normalmente, você não tem um verdadeiro ensino, porque a verdade liberta. Então, ele não pode pregar... É como eu sempre digo, é a nota de $100 falsa. Não vale nada. Mas é muito parecida com a verdadeira. Isso aí. Porque se você chegar para me pagar algo com uma nota de $200, eu vou falar para você, pô, pastor, peraí, né? Tá na cara que isso aqui é falso. Eu não vou aceitar. Mas se você vem com uma nota de $100 e até o papel moeda muito parecida, muito, né? Convence muito. Ah, não vale nada. Mas não vale nada. Então, para isso, para você não me enganar, eu tenho que conhecer a nota de $100, que nesse caso é o Evangelho. Eu tenho que buscar isso aí. Eu não posso depender de tudo que te oferece. Isso aí. Eu não posso só depender disso. Eu tenho que buscar. Os crentes têm que ser mais bereanos, né? Isso aí. Nós temos que ser... E aqui eu sempre bato nessa tecla. Gente, a gente está falando aqui no programa, vai na Bíblia e confere. É isso aí. Pastor falou, vai na Bíblia e confere. O pastor não é inerrante. Ele não é o dono da verdade. Pregador não é o dono da verdade. Profeta, depois eu vou entrar aqui em profecia e profetada, não é o dono da verdade. Você tem que buscar... Eu acho que você tem que buscar a sua verdade. Porque eu acho que a pior coisa que pode ter é a sensação que você foi enganado e por preguiça. Eu me deixei levar. Eu entreguei tudo na mão dele. E é mais fácil, mais é mais fácil. Eu deixo a vida me levar. Então, para você descobrir um falso ensino, você tem que conhecer o verdadeiro. E para você conhecer o verdadeiro, muitas vezes você tem que dar um passo para trás, né? Porque às vezes quando você está muito ali dentro, você não está enxergando. Então, peraí, deixa eu dar um passo para trás para eu ver esse panorama. De vez em quando a gente precisa fazer isso. Muito boa dica, porque nos sistemas abusivos, quem está de fora olha e vê lá dentro uma loucura. Nítido. Cara, lá as pessoas não são razoáveis. Isso que você tá vivendo aí, cara, que loucura é essa? E quem está lá dentro faz todo sentido. E depois a pessoa fica envergonhada depois que ela sai. Ela fica... Caraca, como é que eu fui cair a isso? E é assim, cara. Esses sistemas são verdadeiras bolhas que o centro do universo ali é o líder abusivo. Todo mundo fica orbitando em volta dele e a melhor coisa que ele pode fazer por você é te descartar. É muito dolorido, mas, cara, a única coisa que se tem a fazer é ficar longe de gente assim. Então você pode continuar girando naquilo, ser descartado, e essa é uma oportunidade para você conhecer o Evangelho. Tem gente que vai desistir e nós podemos aqui fazer ecoar aqui uma mensagem que as pessoas que passaram por isso, cara, não dá esse gostinho para o lobo, não dá esse gostinho para o falso líder religioso, porque ele... Quando você sai, ele diz assim, esse aí vai se desviar, esse não presta. E quando você deixa, como uma profecia autorrealizável, né? Uma maldição autorrealizável. Ele fala mal de você. E quando você vai, fica deprimido e
tem E usa até a Bíblia, né? Ele vai dizer... Aí ele fala assim, ó, esse aí saiu dos nossos porque nunca foi dos nossos. Isso aí. Ainda fala Bíblia, usando a Bíblia. Esse saiu porque nunca foi. Manipular a palavra de Deus para ofender os irmãos. Então, nessa hora, a maldição que ele lançou, na verdade, você não dá esse gostinho para ele. Tu quer fazer, entre aspas, uma vingança? Vai ser feliz. Não pensa mais nesse cara. Vai viver numa comunidade de fé saudável. E aí é onde a gente acha que os irmãos têm que encontrar um caminho para uma comunidade de fé saudável. Não basta você sair da igreja do lobo e ir para a igreja da raposa, que é o 6 por meia dúzia. O cara saiu de uma igreja que tinha um sistema abusivo, o jeito de ser daquela igreja abusivo, ele quando vai procurar outra, ele já está tão viciado naqueles comportamentos que ele procura algo bem parecido. Ele procura um clone. Pô, e o cara entra num ciclo igual. Ah, esse pastor sim é bacana e se apaixona, ou seja, entrou no ciclo de novo, se apaixonou por ele, vai ser doutrinado no novo sistema, vai dar o sangue lá e vai se arrebentar daqui a alguns anos. Sai disso, vai para uma comunidade de fé saudável, você não precisa que fique piscando luzinha na igreja, que tem um show de rock, que você tem uma infraestrutura top demais. Cristãos maduros não precisam ficar sendo distraídos a todo momento. Se a igreja tem condição de dar melhor conforto, que dê. Mas o mais importante da igreja é o evangelho. É você ter a centralidade em Cristo. Um cristão maduro sabe sentar até num banco de madeira e ouvir um pastor de terno e gravata, sem que você fique entediado e tem que recorrer ao celular e fica olhando para o celular. Crianças no jardim de infância que precisam de um monte de coisa colorida, brinquedo, cada meia hora uma atividade nova. Para reter ele. Para reter a atenção dele. A gente não tem que superar isso. Eu sei que o celular tem adoecido as pessoas nisso hoje, mas, cara, vamos amadurecer. Chegou a hora da igreja brasileira sair do jardim de infância, de ter que ficar sendo posta no colo, de ter esses entretenimentos, de ter que ficar chamando, que vergonha, ficar chamando o líder religioso de pai, paizinho, paizão, pai, pastor, pai apóstolo e coisas assim, e fazer homenagem. Cara, tu nem trata teu pai tão bem assim, fica fazendo homenagens ao pai pastor, que isso? Isso daí não é... Então, eu quero agora entrar nessa coisa de pastor, que graças a Deus não são todos. Graças a Deus. Tem bastante, mas não são todos. São pastores milionários. Milionários, ricos e beirando aí ao bilhão. Qual a sua visão sobre isso? Então, se o cara ele enriqueceu, porque... Vamos abrir logo esse parênteses, né? Ele é um empresário, antes de ser pastor. Cara, justo. Ganhou na loteria. Eu conheço só te cortando aqui, eu conheço um pastor que é milionário, mas ele já vem milionário de berço. O cara nasceu no berço de ouro. Ele também. já nasceu e tu não diz que o cara é milionário. Ou esses grandes milionários brasileiros, assim, das artes, do esporte, né? Do futebol, de outro esporte. A gente não está falando disso, a gente está... Estamos falando dos mercadores da fé. O cara que enriqueceu com a fé. Não faz sentido. Não faz sentido o líder religioso ficar milionário por causa da fé, cara. Mas aí eles falam que tem vários aí que foram milionários no Antigo Testamento. Entendeu? Os líderes religiosos. Eles falam que, fulano foi milionário, fulano foi rico, fulano foi aquilo, na minha vez eu não posso. E isso daí é uma referência boa. Os caras, esses perfis narcisistas, assim, megalomaníacos, eles quando abrem as escrituras, eles leem lá o rei Davi, eles sempre se veem, quando eles vão pregar, eles são o rei Davi durante a mensagem. E as pessoas têm que servir ele como serve um rei, né? As conquistas, os feitos, eles são o Moisés. Eles são sempre os grandes personagens bíblicos.
eles nunca se veem como os menores que têm que se arrepender, né? Mas o cara ficou rico sendo um líder religioso, isso não faz o menor sentido, em especial no nosso país, cara. Você tem uma igreja milionária, um pastor que é milionário, ele vai sair dali para uma mansão milionária, tudo em nome da fé, e do lado da igreja tem uma comunidade, como tantas comunidades nós temos no Brasil, que você tem uma miséria enorme, cara. E esses milhões do cara são fruto da fé, fruto da fé dos irmãos. E isso não faz o menor sentido, não tem cabimento. Então, o pastor, ele viver para a igreja, ele receber salário. Sim. Só que a gente consegue entender o que é razoável e o que não é. A gente consegue entender que já é obsceno para um pastor, né? O membro da igreja, quantos membros daquela igreja são carentes, tem uma certa situação, e o pastor ser milionário ali naquela comunidade em nome da fé não faz sentido, cara. Aqui no Brasil faz pouquíssimo sentido isso, mas também no mundo. E há um estímulo em muitas igrejas de honra ao pastor através do dinheiro, que faz parte dessa doutrinação, em que no aniversário do pastor tem que se fazer uma arrecadação em todas as igrejas, congregações, todos têm que arrecadar e fazem uma vaquinha enorme para colocar uma bolada na conta do cara. Cara, isso não faz o menor sentido. A igreja faz sentido o irmão carente ser socorrido, o irmão que foi desempregado, as pessoas... Aqui no Rio, né, aparece muito assim a enchentes que levam a casa das pessoas, de comunidades e pessoas até fora da comunidade, porque há uma calamidade no Rio de Janeiro com isso, né? Deslizamentos de terra. Então a igreja se mobiliza, socorre todos esses irmãos e acolhe os irmãos, faz vaquinha, compra coisas, faz obra, isso faz sentido. Agora, o pastor que já tem uma boa remuneração, já mora num lugar que é um bom lugar, já tem dignidade, né? O cara, ele fazendo o aniversário dele, essa mega arrecadação, e isso chamam de honra, né? Tem gente que diz na internet aí... E o culto líderes, do aniversário para o pastor? Então, o culto do aniversário do pastor se tornou o culto mais importante do ano. Já não é mais o culto do Natal, o culto da Páscoa. O do pastor, o aniversário do pastor, se tornou a festa mais importante do calendário da igreja. Tem uma turma aí, tá muito comum hoje demonizar o Natal, né? Não pode comemorar o Natal, é uma festa pagã, não sei o quê. Então, para o aniversário de Jesus está proibido, mas para o aniversário do pastor... Está liberado. Que esse negócio de aniversário também não é algo de origem bíblica, né? Não. É pagã também. E, tem tanta coisa pagã que nós estamos fazendo dentro da igreja que se for pegar e relatar tudo... Tu tá lascado, né? Mas muita coisa, não é pouco, não. Esse negócio no culto, né, no aniversário... que seria de Cristo, assim, a data para celebrar, não se pode, mas do pastor pode tudo, né? É um sintoma aí da hipocrisia, né? E essa coisa do paganismo, ao longo da história, é o seguinte: o que se pode ressignificar na tua cultura, você ressignifica. Não vejo problema nenhum nas festas juninas, uma igreja evangélica, ela fazer uma festa junina. Ela não está fazendo nem para Santo Antônio, nem para São João, mas ela está fazendo uma festa caipira típica. Dá para ressignificar. A gente tem mais dificuldade de ressignificar um carnaval. A gente não consegue como encaixar dentro da igreja o jeito de se comemorar o carnaval. E há outras festas que é o caso do carnaval, que a gente rejeita. Eu sei que tem igrejas que no carnaval também fazem celebrações, mas é muito difícil. Então, há festas das nossas culturas pelo mundo que você ressignifica e dá a ela características cristãs,
e no nosso caso protestante evangélica, outras você rejeita e outras que você não precisa nem mexer. Por exemplo, a nossa alimentação cultural, a gente recebe. Então é o R de receber, coisas que não tem problema nenhum para a cultura cristã. Outras você ressignifica e outras você rejeita. Tem que ter sabedoria para fazer isso. Só que os caras hoje estão demonizando aí o Natal. Eu acho que é para não abrir concorrência com o líder religioso, né? Não vai dar muita atenção. Eu sou da época que carnaval, o crente vai para um retiro. Eu gosto disso. Ponto. E eu vou falar o porquê. O crente vai para a rua para evangelizar. Aqui no Religado, a gente trabalha muito com batalha espiritual. E eu gosto muito de estudar outras religiões. E converso muito com pessoas, são amicíssimos meus, que são de outras religiões. Então eu vou lá, pô, mas por que vocês fazem isso aqui, cara? Por que não, Júlio? Isso aqui a gente faz isso. E agora, eu viajando, eu tenho uma amiga que é da Umbanda e tal. Eu falei, cara, vem cá. Carnaval, por que vocês não... Ele, não. Carnaval, todo mundo se recolhe, o barracão fecha e fica todo mundo no sapatinho. Pelo menos olha só, as entidades e os pais de santo e as mães de santo falam, não sai, não vai pular carnaval, não vai fazer isso. Essa é a ordenança dele. Se você quiser ir, vai lá, o problema é teu, vai tomar na cabeça. Aí eu falei, por quê? Porque carnaval é o período mais pesado do ano. Então, isso, nas matrizes africanas, eles fazem isso. Eles se resguardam, eles saem, eles ficam na dele, o pessoal fica dentro de casa, ninguém sai. Se vai viajar, viaja para um lugar, mas ir para a rua, para pular carnaval, para fazer qualquer coisa, eles não. Mas o crente não. O crente, ele quer ir porque ele vai evangelizar no carnaval, ele vai fazer e tal. Então, tem coisas que realmente não dá para ressignificar, não dá para aceitar, não dá para fazer. Carnaval para Jesus. Jesus não precisa de carnaval. Jesus precisa de santidade. Ele não quer você pulando. Não, eu vou para Sapucaí, eu vou para uma festa para evangelizar na festa. Meu irmão, você vai ter que estar, como dizem os mais, muito no óleo para você não entrar naquela ambiência ali, porque as pessoas não enxergam o mundo espiritual dessas coisas. Eles acham que é normal. Eu vou ali, vou fazer, vou conversar, vou evangelizar, vou falar de Jesus e não vai ter retaliação. Não vai ter. Entendeu? Então, realmente, tem coisas que na igreja vai começar a dar doce na época de São Cosme e Damião. Não tem que dar doce. Para que vai dar doce para criança em São Cosme e Damião? Vamos resseguir. Não tem que fazer isso. Por que tem que dar? Por que a igreja tem que fazer? É isso que eu digo. Não precisa. Segue o teu cronograma. Então, você tem as religiões brasileiras aqui fortes, né? Diversas religiões espíritas, né? A Umbanda, o Candomblé, o kardecismo. A gente tem dentro do cristianismo os católicos evangélicos e as ramificações evangélicas. Tem festa que você vê que é bem próprio do calendário católico, outras que são de outra religião. Até porque é do como é que se fala? Do sincretismo religioso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem que ver o que cabe no nosso calendário. E tem coisa que faz muito sentido para o nosso calendário. Essa demonização de um monte de coisas que acontece na igreja estão descartando muitos símbolos cristãos da igreja. Hoje você vai na igreja, o pastor não tem cara de pastor, a igreja não tem cara de igreja, os símbolos se perdem bastante, né? E essas datas também que são importantes cristãs estão sendo
postas bastante de lado. Era comum numa denominação você ter o calendário litúrgico, né, cristão, e algumas datas, às vezes, próprias da denominação. Seja o aniversário da igreja, mas uma data do fundador, uma data específica. Por exemplo, no metodismo tem o Dia do Coração Aquecido. É algo da história da igreja. Então, essas datas são para você dar elas são pedagógicas, né? E isso tudo está sendo descartado da igreja. A igreja está ficando vazia desses símbolos cristãos. Então, nós temos uma igreja hoje que está com necessidade de símbolos, então se abre para o sincretismo. Você tem a igreja evangélica, que tem muitos elementos que são espíritas e muitos elementos que são judaicos. De né? Deus, isso. Então, a igreja está ficando com um calendário de festas, Hanukkah, essas festas judaicas todas, né? A festa do tabernáculo e tal. Tudo bem, você pode até reproduzir algumas festas judaicas num sentido assim de ensino, não levando tão a sério, né? Levando vamos remontar um cenário, vamos dar o título para a festa dos jovens, festa do tabernáculos, beleza, não é um problema. Em termos de ensino. Só que os caras usam aquilo como mandamento. Não, Deus mandou comemorar essa festa e ele remonta a religiosidade judaica e os caras remontam no pedido de oferta, no calendário das datas comemorativas, na decoração da igreja, e a igreja está cheia de elementos judaicos, né, na decoração. A forma de vestir, o cara usa todos... E Paulo se remoendo. Exatamente. E Paulo se remoendo. E aí o cara usa tudo, cara. Tu entra na igreja e tu acha que tu tá numa sinagoga, né, cara? E não é isso. E os caras só chamam Jesus de Yeshua. E então a linguagem... E os caras usam muito... Hoje usam muito o judaísmo, mas eles usam inclusive a cabala, né? Que é a parte mística do judaísmo, a numerologia, a contagem dos ciclos. Então o cara diz, o ano 1 é o ano do não sei o quê, o ano 2, o ano do não sei o quê. E aí cada ano tem um significado, e a cada uma geração, os caras ficam contando os anos. Isso não é uma prática cristã, isso não é algo, não é para nós, cara. Isso não é nem algo que uma ortodoxia judaica faz, essa numerologia aí. Alguns fazem, outros não, mas é a parte mais mística. E os caras usam isso e pregam isso. Só que você sai do culto que esse cara pregou e o irmão diz assim, ele só pregou Bíblia, meu pastor só prega a Bíblia. Cara, da Bíblia, o espírita abre a Bíblia. No kardecismo, eles estudam os evangelhos. Só que eles olham os evangelhos, as cartas, a Bíblia, eles veem espiritismo ali. Uhum. E os caras estão abrindo e pregando judaísmo. Só que nós, quando pregamos como os apóstolos. A gente não prega um evangelho diferente dos apóstolos. A gente tem que pregar, tu abre tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, você vê Cristo revelado. Isso aí. Você vê o reino de Deus. Você prega o evangelho que Jesus veio anunciar. E a mensagem tem que ser essa. Nas seitas, o cara abre as escrituras e ele extrai dali a ótica dele. E não é assim que se ensina. Você ensina não tentando pegar da Bíblia algo que defenda suas ideias. Você se esvazia. Então Sim. Você encontra o evangelho ali. Você se deixa ser preenchido por esse evangelho. E a galera está abrindo as escrituras e eles encontrando suas heresias ali, os falsos ensinos, manipulando a palavra de Deus. Como você ser mais obediente a Ele, como você servi-lo, como você dar oferta de primícias. Então, isso aí que eu quero entrar agora, você tocou no ponto. Voltou as primícias, né? Então, eu quero que você dê um panorama de... Hoje em dia tem
Me corrija ou me complete. Dízimo, premissa, oferta, campanha, propósito e metas. É muita nomenclatura, né? Não, mas são coisas distintas. Não mistura, não. O dízimo é dízimo, oferta é oferta, premissa é premissa, campanha é campanha, propósito é propósito, meta é meta e o quilo para montar a cesta básica. Por quê? Não sai da tesouraria da igreja? Não vai sair. Não vai sair da oferta. Então, uma vez eu questionei, eu falei, bom, se eu estou dando dízimo, se eu estou dando oferta, se tem campanha eu estou dando, se tem propósito eu estou dentro. Mas para montar a cesta básica eu tenho que trazer. Para onde está indo esse dinheiro todo, então? Porque para mim, na minha cabeça aqui, as cestas básicas seriam, nós arrecadamos X de dinheiro, vamos comprar a cesta básica, vamos ajudar o irmão, o aluguel do irmão, a luz da irmãzinha que está arrumando aqui. Isso aí. Com aquele recurso. Com aquele recurso. Paga a conta da igreja, socorre o necessitado, produz material de evangelismo. É a vida da igreja. Eu acho que seria isso. E a sua visão? Como é que está hoje? Como o senhor vê a igreja hoje? Cara, o que é verdade? A verdade é que o cristão contribui com a sua igreja local. Sim. Isso daí é algo que nós vemos no Novo Testamento, sim, orientação, umas igrejas socorrendo as outras, inclusive, o sustento dos ministros, isso daí está nas Escrituras. Deus ama a quem dá com alegria, né? O que é o dízimo? O dízimo foi dado antes da lei, né? Por Abraão. Depois veio a lei, os judeus têm dentro das suas regras de lei o dízimo. E no Novo Testamento, nós temos essa ordenança de você continuar contribuindo com a igreja, né? Com as ofertas. Alguns irmãos, e tal. No início da igreja, vendiam seus terrenos e doavam. Outros irmãos recebiam doações porque tinham dificuldade, tinha de tudo. Ao longo da história da igreja, o dízimo ele se manteve, mas ele não se mantém mais como uma ordenança para repreender o devorador. A gente dá o dízimo, a gente contribui com a igreja porque nós amamos a igreja, amamos a obra de Deus. E entendemos que precisa, né? A gente quer que tenha os recursos, a gente quer que as contas sejam pagas, que os funcionários sejam pagos, que tenha o lanche da igreja. E a gente vive aquilo. A gente, não é uma coisa distante da gente. A gente usufrui daquilo também, né? A gente que gasta aquela água, aquela luz e tudo mais. A nossa vida faz parte, né? E então isso vai por um entendimento. E uma liberalidade de você doar. Então você já não precisa mais que o cara te ponha medo para você doar. Eu vou dar dízimo e oferta para que a minha vida não seja amaldiçoada. Você não precisa mais disso e você não precisa nem ser provocado na sua ganância. Eu vou dar para que multiplique, para que eu enriqueça. Cara, você está semeando aquele recurso. O apóstolo Paulo fala, né, que Deus dá a semente ao que semeia e pão para o alimento. Ou seja, ele nos dá recurso tanto para a nossa existência, para a gente cuidar da nossa casa, quanto para a gente doar. O Novo Testamento mostra a doação aos irmãos da igreja, mostra a doação para os ministros, mostra a doação para o pobre, para a esmola, né? E essa é a verdade. A verdade está aí. Só que os caras, eles criam sacrifícios, eles resgatam nomenclaturas da religiosidade judaica e tudo vira dinheiro. Então, se o sacrifício era degolar um animalzinho ali para levar os pecados, né, para o perdão dos pecados, agora o sacrifício é você pegar um recurso seu e você doar. Existe um sacrifício aí que o pessoal tem usado muito hoje em dia, se eu não me engano, é o sacrifício para redimir o primogênito, uma coisa assim, que é o seguinte, o valor de um bezerro
quanto custa lá um bichinho, aí digamos R$ 400. Esse é o valor que você tem que sacrificar para livrar o teu primogênito das maldições. Que isso? E aí os caras cobram isso. E todos esses nomenclaturas que você falou, que são feitos em campanhas, em sacrifícios, em situações de grandes arrecadações, né? Grandes campanhas, o que está na moda hoje é a oferta chamada de primícias. E aí o cara diz, eu sou ofertante na igreja, sou dizimista e sou primicista. O que é a primícia? Podem ter outros formatos, mas a clássica tu pega o teu salário, divide por 30, o teu um dia de trabalho você dá no paletó do pastor. Que isso? Algumas igrejas vai dizer que você tem que dar para o teu líder. O meu líder de célula, eu dou a primícia para ele, ele pega as primícias dele, dá para o de cima para o de cima e faz aquela pirâmide, né? Não desce também, não? Nunca desce, cara. Nunca. De cima para baixo não O acontece. sonho do cara que é membro dessa igreja é subir na hierarquia, né? É ele ser mais próximo lá do líder superior dele, né? Acho que é uma série, não sei se é do Netflix, que eu não assisti muito, né? Assisti pouquinho, mas esse Nunca Desce aí me fez lembrar essa série que as pessoas estão no andar de cima, elas recebem um banquete. O poço, isso aí. Elas recebem um banquete, né? E o que sobra do que ela come vai para o de baixo. Se o primeiro que comeu, ele comesse moderadamente, daria para todos, né? Isso aí. E então é essa visão do de cima ter tudo, né? Essa coisa de pirâmide, uma hierarquia muito bem estabelecida, né? Isso não é uma característica protestante. Nós protestamos contra isso. A riqueza do clero, né? E então você manda as primícias para o cara. Tem igreja que arrecada isso mensalmente, tu dá quando recebe teu salário, nem passa pela tesouraria. A tesouraria tu manda o dízimo e as ofertas e você manda e dá direto para o teu sacerdote. Aí qual é o erro disso? Primeiro, a exploração financeira é o erro, o abuso escrachado, né? E o outro erro é chamar o pastor de sacerdote. Nós, protestantes, nós não consideramos nosso líder religioso um sacerdote no sentido essencial da palavra. A gente pode até vê-lo como um sacerdote, porque é o cara que faz os ofícios da igreja, ele faz os sacramentos, faz os serviços, ele é o líder religioso, então, analogamente, um sacerdote. Mas, na prática, o sacerdote que é um mediador entre Deus e o povo, ele não é. E os caras se vendem dessa maneira. Para nós, cristãos, mais especificamente protestantes, nós cremos no sacerdócio universal de todo cristão, porque Deus nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, né? O Senhor nos fez sacerdote, né? Então nós somos sacerdotes. Nós temos agora, através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, um contato direto com Deus. Quando nós oramos, nós não precisamos de outro mediador, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É o caminho que nos leva até a Deus, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós não temos mediadores nesse sentido. E os caras se vendem como mediadores dignos de honra. Você tem que dar primícias a Ele, porque através da honra à vida dele, a bênção cai em você. E a religiosidade desses lugares que tem falsos ensinos, a tua fé passa pelo pastor. A tua religiosidade depende dele. A tua boa vida com Deus depende dele. É a cobertura espiritual, né? Isso que eu ia chegar. Então, esses termos novos, eles surgem. O cara é a tua cobertura espiritual. E se você sai debaixo da cobertura dele, você está desprotegido, os demônios te atacam. Se você está debaixo da cobertura dele, você está protegido. E outro jargão que eles usam hoje em dia é
a unção que você honra é a unção que você atrai, ou a unção que você recebe. Se você honra esse cara, se ele tem um dom de riqueza, tu atrai a unção dele. Se ele tem um dom de pregar, você vai pregar como ele. Se ele é poderoso, você fica como ele. As habilidades dele você vai recebendo, porque é como Elias e Eliseu. Né? Então você quer a capa desse cara, mas isso não é uma fé cristã. Mas isso custa caro. Claro, você tem que honrar o cara. Você deixar Toda vez que a gente fala honrar, é honrar. É grana. É dar grana. Tem pastor na internet que fala com todas as letras. Honrar é dar dinheiro. Se tu der um Google aí, ou botar no YouTube, vai ter alguém declarando. Não. Honrar é dar dinheiro. E uma coisa que eu tô estarrecido. Se você abre aquele o tique, né, e o toque lá, você vê praticamente 24 horas pastores, pastoras, missionárias, profetas, profetisas, profetizando em live 24 horas. Mas, você tem que entrar no propósito. Você tem que entrar no sacrifício da sua idade. E Deus parece que fica assim, do lado dela, sentada. Eu já fui bloqueado em vários. Tu não se aguenta, né? Não me aguento, cara. Eu não me aguento. Eu entro lá e começo. Jesus vai te pegar, seu miserável. Prega o evangelho de verdade. Isso é falso. E sabe o que me deixa nervoso? É a quantidade de gente na live pedindo. Eu vou entrar no propósito. E são pessoas carentes. Mas essas pessoas que vão em busca disso eram as mesmas, o mesmo caráter, o mesmo perfil de pessoa que ia na cartomante. Uhum. Só que hoje ela vai nesses... Na vidente. A vidente gospel deles hoje estão na igreja evangélica. E o vidente que usava um simbolismo assim mais místico, né? E estava muito mais para algo mais espírita. Hoje, os videntes estão dentro das igrejas evangélicas. Dizendo assim te diz o Senhor. E da mesma forma que o cara diz assim, esse pastor é homem de Deus porque a igreja dele está grande, eles também dizem, esse cara, essa mulher é de Deus porque falou minha vida todinha, revelou a minha vida. Cara, eu creio nos dons, creio no poder de Deus, amo os irmãos pentecostais, sou carismático, não, já vou colocar esse disclaimer aí, esse rodapé. Mas o que essa turma aí que você citou tem feito, isso é o chamado pecado de adivinhação, né? A simonia, referência ao Simão do livro de Atos, que ele queria o poder dos apóstolos para ele poder fazer mais truques e ele arrecadar com aquilo, né? Então você usar o carisma, você usar dons ou simular dons para ganhar dinheiro é o pecado de simonia. Você está vendendo a ideia do milagre. Se você senta diante de um místico que lê na bola de cristal, joga algum jogo, lê sua mão, ele fala coisas que vai bater com a tua vida. Espiritualmente isso é muito explicável. Muito. Pode ser algo de fato espiritual, para o bem ou para o mal, e pode ser também truques. Ou podem ser coisas associadas. Uhum. Então, tem uma coisa chamada leitura fria. Dá um YouTube aí também, vê vários caras mostrando isso, feras nisso. O cara olhando para você, pelas suas características, ele vai dizendo detalhes e você vai dando reações. As suas reações ele vão vai dando pegando outras dicas a ele. Aí uma vez eu estava na igreja, tinha um adolescente, ele devia ter cerca de 14 assim, e ele falante pra caramba, eu dando maior atenção para ele. Aí ele falou assim, olha o que eu sei fazer. Aí ele olhou para mim, para uma moça da igreja, falou assim, olha como ela olha de um lado para o outro, ela é insegura. Ela está pensando assim,
que as pessoas estão pensando de mim? Ela tem preocupação com a aparência dela. Dali, ele foi dizendo tantas características dela. Aí eu, caramba, tu é fera, hein, cara? Aí eu, fala de fulano agora. Aí eu apontei para outra pessoa. E ele foi dando um monte de características. Aí ele, meus colegas na escola ficam doidos comigo. Aí eu falei, tu sabe o que é isso que você está fazendo? E ele, pô, não sei, cara. Eu sou muito observador. Eu sempre fiz isso. E a maioria das vezes dá certo. Aí eu falei para ele, isso se chama leitura fria. Você faz isso naturalmente. A pessoa é sensível, né? Ela consegue perceber os traços. E tem técnica para isso. Tem cara que dá curso para você aprimorar isso. Aí chegou minha esposa, eu falei, amor, tu não sabe o que esse moleque faz. Ele faz isso, isso, isso. Aí ela, pode testar comigo. Aí ele olhou para ela e falou assim, teus pais são separados, não são? Aí ela, são. Aí ele, você é muito amiga da sua mãe, não sei o quê. E foi falando dela, para. É repreendido, aí, moleque. Foi mó barato. O garoto novinho fazendo isso. Se ele tem cai uma oportunidade na mão do pastor na igreja, aí, deita e rola, cara. E então, existe também algo espiritual, um contato com o mundo espiritual, que o cara pode ter, seja para o bem ou para o mal. Ele pode ter isso também, pode ter forma de truque. Associado a isso, tem o ilusionismo que os caras fazem, a hipnose. PNL. Tem a PNL, a programação neurolinguística. Tem aquele aí já filme... entra a luz, já entra a música, já entra a cor. Isso aí. O tudo tipo isso. De toque que se dá. Tem igreja que o cara faz assim... E não é só essa dos adivinhos, não. Nas mega church, encontros, esses que genericamente são chamados de encontros com Deus, mas tem diversos nomes, né? Rebatizaram, cada lugar tem um nome. Os caras dizem assim, faz assim com a mão. Agora faz assim. Se a tua mão grudar, é porque tem uma maldição. Isso é truque. Se você fizer, tua mão vai grudar. Os hipnólogos mostram isso. E esse é o dos... Não chega nem a ser uma hipnose, é uma pseudo-hipnose. E aí eu fiquei estudando isso, brinquei, fiz com a minha irmã, fiz com o meu irmão. E funciona. Porque esses você não precisa nem ter muita capacidade para fazer. Bota uma moeda na mão, tu fecha tua mão com toda a força, né? Se a tua mão ficar presa, você não conseguir abrir, aí o cara diz que você tem um problema emocional, de relacionamento. Aí a menina tá com a mão fechada e ela pensando assim, cara, eu realmente tenho problemas. Quem é que não tem? Fui traída, fui não sei o quê, tô sofrendo. Que não tem? E quando você está apertando sua mão com muita força, os seus tendões estão tensionados aqui. Quando você for tentar abrir a mão, vai ter uma resistência natural. Essa sensação da resistência, com as luzes, com o discurso do líder, com os pensamentos, você tem certeza que tua mão está colada. Eu não sei você. Ou alguém que está aí, se você já fez isso na infância, deixa aí nos comentários. Quem nunca chegava em frente a uma parede... Empurrava o braço? Não, colocava o braço assim na parede, encostava. Aí depois fazia que assim, ó. Já fez... eu lembro dessa. E quando você colocava, o teu braço não encostava mais na parede, teu braço encurtava. São vários mais ou menos isso. Bobos que a turma tá caindo. Isso a gente via no programa do Gugu. Aquele cara que tinha um sotaquezinho que hipnotizava as pessoas, ele grudava a mão de um monte de gente. E hoje o cara faz isso na igreja e a galera diz que ele é um homem de Deus por isso. Esses que estão ficando populares na internet fazendo isso, mas como eu disse, tem um pessoal fazendo isso nos encontros. E no encontro, você não pode falar nada, não pode contar para ninguém. É tudo segredo. Por quê? Por quê? Onde que nós aprendemos isso nas escrituras, na prática cristã, essa mística, esse segredo? Porque o encontro com Deus, eu amo encontros, retiros, ir para o sítio. Também. Mas o sistema dele é um sistema de um encontro de PNL. Uma vez estava ouvindo... Não é o encontro com Deus raiz.
Aquele antigo, real. Não estou falando de retiros comuns. Não é retiro, tá, gente? O encontro com Deus, que foi formatado desde o início do G12, a formatação dele é um encontro de PNL. Então, do G12 para cá. Quem populariza isso no Brasil é o G12. É o G12. Né? Hoje, o G12 deixou de ser G12, tem outros nomes. Os encontros deixaram de se chamar Encontro com Deus, porque o nome ficou muito, muito pejorativo, ficou queimado, porque diziam, tem regressão. Dizia que alguns tinham unção para as partes íntimas das pessoas. Meu Deus. E um monte de coisa. Perdoar a Deus, você tem que perdoar Deus. Coisas assim, né? O sistema do encontro, ele é um sistema que é PNL. Uma vez eu estava assistindo um podcast da doutora Ana Beatriz e quem estava lá era o Não Minta Pra Mim. Qual o nome dele mesmo? Cara, não sei. Um influenciador que fala sobre esse tema também de leitura, fazer a leitura das pessoas. O canal dele é Não Minta Pra Mim. Eu gosto tanto dele, mas esqueci o nome dele agora. E ele falou que um encontro de PNL mudou a vida dele. E aí ele começou ele não foi de igreja, não. Ele diz que os amigos dele chamaram ele, tu vai num encontro que é um fim de semana. Você vai rir, vai chorar, vai ter muitas sensações. Nesse encontro você não vai poder falar nada durante o fim de semana inteiro. Você vai ter que ficar em silêncio. Tem técnica que você vai sentir, você vai revisitar a tua infância e não sei o quê. Só que eles disseram que ia acontecer. Falei, cara, ele descreveu o encontro com Deus. É um encontro de PNL que você não fala com ninguém, você só fica com seus pensamentos, né? A primeira palestra até a última, o cara vai te conduzindo. Nessa condução, primeiro ele te convence que você é um pecador. Um pecador terrível, né? Eu vou descrever assim, o clássico, eu fui há muitos anos atrás, e se chamava Encontro com Deus mesmo. Era a hora em que o pastor dizia, era só homens, não tinha mulheres, que você era o pior dos pecadores. Ele citava um monte de pecados. Ele se deu até a liberdade de xingar um bocado de palavrão nessa primeira reunião, né? Você é isso, você é aquilo. Como diz o apóstolo Paulo, coisas que a gente não tem nem coragem de dizer, né? É vergonhoso até mencionar. E tá pensando que eu não te vejo? Aí ele dizia assim, quando você tá no ônibus e passa a mão nos outros, e faz não sei o quê, e no teu quarto, e o vídeo que tu vê, e fala um monte de indecências. Caraca, eu não esperava por isso, né? Eu tinha uns 18 anos, nem imaginava que seria assim. E aqueles homens, né, ouvindo aquilo tudo, então primeiro você é convencido que você é o pior dos pecadores. E depois, nas outras palestras, você descobre que você é amaldiçoado, que você tem maldições hereditárias, que a tua família te legou um monte de demônios hereditários, que a tua vida está cheia de maldições. Depois fala sobre traumas, os traumas da infância, ou como teus pais cuidaram de você, que você é um traumatizado e tal. Agora você é um grande pecador, amaldiçoado e cheio de Ninguém traumas. nunca se matou lá, não? Bicho, é isso que eu falo, cara. Como que mexe no emocional da pessoa desse jeito? Misericórdia. A pessoa que está deprimida e entra lá, tem gente que sai dali e vira membro da igreja. E aqueles que você nem sabe o que aconteceu com ele? Cara, no que eu fui, sabe o que fizeram? Teve um momento que a gente já estava todo mundo arrebentado, né? Eu era muito novinho, então tinha mais saúde emocional. Agora, tu imagina o cara que já viveu de tudo na vida, talvez passou por uma separação, luto, coisas graves na vida que ele já passou, ou então ele foi um tremendo de um pecador de uma área e o cara botou o dedo na ferida dele e aquilo traz o sofrimento, ou os traumas, enfim, tem um monte de coisa que pode se tocar na vida do cara. Nessa hora, aquela rapaziada toda fizeram a gente descer, a gente foi lá para uma área embaixo, tinha uma mesa lá como essa, um caixão,
uma menina simulando estar morta, algodão no nariz dela, Meu cheio de Deus flores, do aquele céu. clima de velório, e o pastor que dirigia aquilo dizia assim: tá vendo essa mulher aí no caixão? Sabe quem é? É sua filha, que morreu e não conheceu Cristo e está indo para o inferno. É a sua mãe, que está morrendo e larará. É a sua esposa e tal, e tal, e tal. Aí todo mundo chorando, né? Cara, aquela tortura emocional, psicológica e tal. Depois você tem outras palestras. Essa de possessão maligna, né? De demônios. Tem uma batalha espiritual. Aí nessa hora eles batem, né? Pá, pá. Aí os caras fantasiados, vultos. Você que vê vulto, que a tua família tinha pactos com o diabo e tal. Aí agora é hora de você renunciar os pactos com o diabo, né? E eles fazem você tanto fazer uma lista de pecados, né? Eles te dão uma lista de pecados até que tu nem conhece. E para você ser perdoado por cada um deles, você tem que marcar cada um, né? Você faz a lista todinha. Tem uma tia da minha esposa que foi no encontro desse, ela não é evangélica, ela sentiu que aquilo era esquisito, aí ela só de zoeira, ela marcou todos os pecados. Meu Deus. Chamaram ela de canto. Ô, irmã, o que está acontecendo? Você imagina cada pecado absurdo que tinha lá, ela marcou tudo, né? E você marca aquilo. Aí vou abrir um parênteses aqui. Igrejas extremamente abusivas guardam aquele documento e aquilo vira um dossiê contra você. Contra você. Nas extremamente abusivas, né? O natural é aquilo ser jogado fora, queimado, né? As extremamente abusivas mantêm aquilo, né? Além desses pecados, você tem que renunciar a todas as possíveis maldições que tenha tido na tua vida. Ou seja, a tua conversão, você crer em Cristo, o sangue do Cordeiro te lavando, ainda deixou pendência. De você se arrepender do pecado lá antigo teu, um por um, dar nome a cada um deles, e também as maldições. Você tem que fazer ainda uma quebra de cada maldição. O sacrifício redentor de Jesus, te tornando uma nova criatura, ele ainda não teve o poder de fazer isso com você, ainda deixou essas pendências. Então, quebra de maldições. A gente ficou assim um tempão, a turma aí da visão fica doida quando a gente conta essas coisas, né? Que não pode, é tudo segredo. Ou então eles vão dizer, mas no meu encontro não é assim. Claro que não é, porque os caras, cada um ele dá um ajuste, pequenas mudanças, né? Mas a espinha dorsal da PNL tá ali. Tu fica assim um tempão e dizendo, eu renuncio, o pacto com o diabo, pacto com o demônio não sei o quê. Aí fala o nome das entidades de outras religiões, né? Eu renuncio o pé de coelho, o São Longuinho que dá 3 pulinhos. Cara, eu tinha 18 anos, passei a noite inteira renunciando coisa. Tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E no meio dessas reuniões, os caras caem, choram, se estribucha, e tem de tudo, né? Todo tipo de reação possível ali. Eu fui com um amigo que é engraçado pra caramba, cara é divertidíssimo. Aí ele zoava depois, né? Ele dizia assim, cara, a gente renunciou tudo e tal. Aí ele ficava contando para os amigos zoando, aí, eu renuncio o pé de coelho, eu renuncio a bala Juquinha. Meu Deus. Renunciou tudo. Aí, depois que você se vê como uma pessoa que está destruída, está lascado, você já não tem mais chance, você merece um inferno. Tu viu um caixão, tem um clássico assim que a maioria tem, que é você lembrar o sacrifício de Jesus. Vocês já foram em encontro assim? Assim não. É hardcore, né? Não, isso aí E você tem que ficar com os braços abertos. Eles falam, Jesus morreu na cruz por você. Fecha o olho. E aí eles fazem você
imaginar Jesus crucificado, apanhando, e aí eles fazem o barulho do chicote, né? Pá, pá. E você fica com os braços estendidos e teu braço começa a doer. Lógico. E alguém vem por trás só te ajudando a manter ele doendo para cima. E enquanto você tem a dor física, você tem uma condução de olhos fechados, sendo conduzido naquela tipo de hipnose lá para você ir até a crucificação, ver o sofrimento de Cristo. Aí a galera chora de soluçar e dizer que foi porque você é um miserável de um pecador e tal, né? Aí os próximos passos vai ser: tá vendo que você não presta, que merece o inferno, tá destruído, que Jesus sofreu por causa de você. Você tá cheio de demônios te seguindo. Medo para tudo quanto é lado. Eles te jogam o bote salva-vidas. Então a próxima reunião é: quem aqui quer ser livre disso tudo, quer se converter? Pô, quem não vai se agarrar, cara? E aí o cara faz a venda do produto. E então a fé ali vira... A linguagem é da fé, mas o sistema espinha dorsal é da PNL, para poder reprogramar a sua mente. É a programação neurolinguística. Qual é o grande problema disso? É que o cara faz isso e não diz que isso é PNL. Se tu vai num encontro de PNL sabendo as experiências que você vai passar e sabendo que ali tem uma técnica, isso não é problema nenhum. Você sabe, você está disposto àquilo. Agora, se a igreja vende uma ideia de que ali é um encontro tremendo, milagroso, que tudo que está acontecendo ali, cada reação emocional, cada reação física, tudo que você sente, tudo aquilo é um milagre, é algo poderoso, e não te fala que aquilo, que não vai te dizer que aquilo tem um monte de técnica envolvida, ali reside um engano. E isso é abusivo, não se faz dessa maneira. E o que você frisou muito bem, e parabéns até pela tua reação, porque nem todo mundo pesca isso. Cara, ninguém nunca fez uma besteira com a própria vida depois de ouvir aquilo. Ninguém adoeceu mais. Sim, cara, a galera adoece. Só que não ficam lá para contar a história. Uhum. A galera que se arrebenta, aquelas que não ficam, porque eles fazem uma colheita, né? Não, minha igreja tem um monte de gente largou as drogas, um monte de gente se converteu ali, um monte de gente está firme até hoje, mas você não conta os que saíram, né? Não conta os que saíram, e você não evangeliza dessa maneira. Você não manipula. A conversão não é a qualquer custo. É na luz do dia que se faz. A galera que sai e que não fica lá para contar a história, pô, você remexeu nos traumas do cara, você convenceu ele de um monte de coisa, mexeu com a mente do cara, fez uma lambança. É dali para o tratamento terapêutico e psiquiátrico que o cara deveria ir. Só que não vai. Eu sei de uma que associa o encontro com Deus com uma coisa terapêutica. Existe uma aí que faz isso. Mas eu não conheço profundamente, não indico. Só para dizer que existe uma exceção, mas na regra, a galera vai. Pessoas comuns que não são profissionais da psicologia, da saúde, nem nada. São pessoas que foram treinadas porque se converteram nisso, viraram líderes nisso, fizeram o curso e passaram a reproduzir o sistema. Na cabeça delas, tudo aquilo que está acontecendo ali é tudo manifestação espiritual, não consegue discernir o que é espiritual, o que é um ensino verdadeiro, o que é falso, o que ali é uma hipnose, o que não consegue discernir nada. Está tudo muito misturado, é muito confuso, muito difícil de separar uma coisa da outra. Esse é o produto dos encontros que se tem hoje. E o cara mantém, porque além daquilo ser uma forma de mandar a gente para dentro da igreja, que fica fascinada com a experiência que teve em um final de semana, porque é fascinante a quantidade de coisas que remoeu na tua vida e depois te salvou, você fica grato. Pô, o cara me salvou.
Eu devo minha vida agora a essa igreja, que eu não prestava, os demônios me perseguiam, agora eles me salvaram, então eu devo tudo a eles. Tenho mais é que servir aqui mesmo. Isso também é um sistema que dá muito retorno financeiro, porque o calendário da igreja, que faz 3, 4 encontros por ano ou mais, a rotina dos membros gira em torno daquilo, o valor de um encontro é um valor considerável. Então o cara, ele entra, ele vai para o encontro, depois ele vai para um curso de formação, tudo isso está sendo pago. E todas essas coisas movimentam uma boa quantia de dinheiro. Então é uma coisa sistematizada. Pastorzão, que troca de ideia, hein? Eu acho que o pessoal que está assistindo não tinha noção do que acontece em algumas igrejas. Não estamos generalizando, tá? Infelizmente, isso acontece em muitas igrejas, mas nós ainda temos as igrejas saudáveis. Isso aí. Nós temos as igrejas que são sérias, pessoas que são sérias, que pregam o evangelho genuíno. É essa igreja que você tem que procurar, é essa igreja a qual você tem que fazer parte, que você tem que mergulhar sim, só que você precisa conhecer a palavra. Você só vai saber que uma igreja é saudável a partir do momento que você conhece a palavra. E conhecer a palavra você pode conhecer dentro de casa, estudando. Vida devocional. Isso aí. Seguir pessoas que você sabe que está pregando um evangelho genuíno, pessoas que indicam outros, e nós temos tantos no YouTube. São pastores moderados, pastores bem. E pessoas maravilhosas que ensinam, são verdadeiros mestres, que têm temor a Deus. Porque essa galera toda, ninguém mais tem temor a Deus. Ninguém mais tem medo do inferno. Essa é a verdade. E para fechar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Desde já eu te agradeço aí que veio aqui no nosso Religados com muito prazer, com muita boa vontade. Eu te agradeço muito. Seja muito bem-vindo. O dia que quiser voltar, a casa é sua. Amém. Eu vou agradecer novamente o convite e dizer que foi um prazer. O bate-papo aqui foi maravilhoso. Dizer aos irmãos aí que estão assistindo que não estou querendo ofender a sua igreja, não estou querendo te fazer mal, te ofender. Não estou falando mal de pastores. Tudo que a gente faz, eu costumo repetir que nós fazemos pelo contrário. Fazemos para defender a igreja, para a defesa do evangelho e para a defesa também dos bons pastores. Nós fazemos isso, esse tipo de conversa aqui, que eu sei que tem umas coisas ácidas que a gente toca no assunto, mas sabe, lá no teu condomínio que tem que ir um caminhão, coloca aquela mangueira lá na caixa de gordura de esgoto lá e tem que sugar, que é um fedor horrível. Alguém tem que fazer esse trabalho e eu sei que é um trabalho meio fedorento. Insalubre. Insalubre, mas a gente se propôs tocar nesse tema porque a saúde da igreja depende disso. Senão toda essa sujeira transborda, não sobra nada, todos seriam afetados. Então vamos falar sobre igreja saudável. Eu sei que você pode estar num sistema desse e você é um cristão de bom coração, como a maioria dos irmãos que estão na igreja. Sim. Mas se ali tem um líder religioso abusivo que sistematizou o abuso, sistematizou o enriquecimento dele, ele é manipulador, ele usa as pessoas. Se você o desagrada, ele te descarta. Vocês são vítimas desse líder abusivo. E dentre essas vítimas que são manipuladas, acabam machucando umas às outras. Viram até para-choque. O líder religioso abusivo sai como bonzinho e as vítimas que estão mais próximas dele recebem as pancadas. Ou seja, não fui eu que fiz, foi o fulano que fez, foi o irmão fulano que fez. E o pastor vai se saindo como um santo, aqueles irmãos vão tendo atritos entre si. Às vezes a igreja acha que a esposa do pastor é uma bruxa.
mas na verdade ela é o para-choque dele. Ela vai recebendo as pancadas de tudo. E então é um sistema, é um tipo de igreja que não é saudável. Isso é uma característica tóxica. Há diversas características de seita. Aí pode nem ser uma seita, mas tem características do sectarismo, do líder ungido, de quem sai não pode falar com os que ficaram. Todas essas características, os ciclos, isso transforma esse ambiente religioso que você está vivendo, tóxico, não faz bem nem para a tua fé, nem para a tua saúde emocional. Jesus uma vez fala para os fariseus: vocês percorrem grandes distâncias para ganhar um prosélito, um convertido, e quando encontram, quando convertem ele, tornam eles mais filhos do inferno do que vocês mesmos são. Quem é discipulado por filhos do inferno, por líderes religiosos abusivos, falsos ensinos, só aprendem isso, infelizmente. Há muita gente sendo arrebanhada, isso são palavras do Senhor, por fariseus modernos, e estão aprendendo falsos ensinos, não estão se aproximando de Deus. E esse é o nosso clamor aqui. Ó. Se o Lutero teve, não estamos nos comparando a Lutero, mas nos inspirando nele, se ele teve, na época da reforma, a prensa de Gutenberg, ou seja, o início da gráfica para popularizar os ensinos, popularizar as escrituras, hoje nós temos as redes sociais, que nos dá voz, a gente consegue chegar até você aí na sua cidade, no seu estado, e você saber que você não está sozinho. A turma aqui do Rio está passando por isso, de Goiânia, do Sul, de São Paulo, o país inteiro está passando por sistemas assim, e nós estamos em busca de construir igrejas saudáveis, de ajudarmos pastores de verdade a construir suas igrejas, e não vamos nos fascinar com ofertas de lugares luxuosos, confortáveis. A gente está em busca de evangelho. Queremos deixar uma igreja aí para os nossos filhos, os nossos netos. Se você está ferido por um lobo, um líder religioso falso, né? Você tem esperança, se agarre no Senhor. Há muita vida de Deus aqui fora desse sistema abusivo. Há muito evangelho de verdade que socorre o órfão e a viúva. Então vem com a gente aí para a gente constituir igrejas saudáveis no nosso país. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, pastor? Você pode me encontrar especialmente no YouTube e no Instagram. O @ é PR Renato Borges. Renato Borges. Pastorzão, muito obrigado. Como eu sempre digo, esse é mais um Religados Podcast para conta. Eu sou Júlio Andrade, siga-nos nas redes sociais. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!